Saudações a todos, direto aqui da nossa oficina patriótica, e a notícia que acabou de chegar tem potencial para provocar mudanças no cenário político do Brasil. Os fatos estão se desenrolando rapidamente e você precisa conhecer todos os detalhes. Gente, reviravolta. Alexandre de Moraes ameaçou jogar Bolsonaro em isolamento. Olha, senta pra ouvir essa, porque é de arrepiar. Hoje de manhã eu te falei aqui no canal que a avaliação dos bastidores em Brasília era de que Alexandre de Moraes provavelmente ia poupar o Bolsonaro, ia prorrogar a prisão domiciliar humanitária dele para não ficar dando uma munição eleitoral para o Flávio Bolsonaro, para a direita. Pois, horas depois, ele soltou uma decisão que vai na direção contrária. Ele colocou no papel a ameaça de jogar o Bolsonaro, um doente com 70 anos, no regime de isolamento reservado a chefe de facção. Eu li a decisão e é simplesmente aterrorizante. Vem aqui comigo, ó. O Bolsonaro, gente, ele está em domiciliar por causa da saúde. Na semana passada, uma Glock registrada no nome dele foi apreendida numa blitz no carro de um segurança. Ontem ele depôs e ele admitiu que a arma é dele e que estava em casa, dizendo que tinha 3 mulheres em casa e não podia ficar desarmado. E aí o Moraes agora quer que a PGR se manifeste sobre isso e sobre se isso configura uma falta grave ou não. Já te explico mais sobre isso. Mas olha o que o Moraes escreveu na decisão. Primeiro, ele enquadrou a arma em casa como uma falta grave, porque a lei de execução penal diz que comete falta grave o preso que possuir indevidamente um instrumento capaz de ofender a integridade física de outra pessoa. Até aí a parte técnica, que já é discutível. Por quê? Porque essa regra ela foi feita para quem está em presídio, para não ter agressões, mortes entre detentos. É totalmente diferente de uma prisão domiciliar. O problema é que o Moraes ele escreve logo depois algo pior. E presta atenção, porque é aqui que mora o horror. Lê aqui comigo a decisão na parte em que o Moraes fala o que é que a falta grave do Bolsonaro pode vir a causar. Nos termos dos artigos 52 e 118.1 da LEP, Lei de Execução Penal, possibilitando a inclusão em regime disciplinar diferenciado, inacreditável, ou a regressão no regime de cumprimento de pena, inclusive com a cessação da prisão domiciliar. Olha, você ouviu bem, regime disciplinar diferenciado. Deixa eu te explicar porque é grave demais. O RDD do artigo 52 dessa lei é o regime mais duro que existe no Brasil. O regime do isolamento. A pessoa fica lá trancada sozinha numa cela individual, com 2 horas de sol por dia e visitas raríssimas e vigiadas. É o que a justiça reserva, gente, para os presos de altíssima periculosidade, para os chefes de facção criminosa, para o PCC, Comando Vermelho. Foi isso que o Moraes pôs na mesa contra o Bolsonaro. Eu até acho que o Moraes, muito provavelmente, ele não vai mandar o Bolsonaro para o isolamento de verdade. Seria extremo demais até para ele. E ainda vale a análise que eu fiz aqui mais cedo com você, de que o Moraes ele não faria isso porque daria uma narrativa muito forte para o Flávio Bolsonaro, para a direita em ano eleitoral. Só que é aí que mora a maldade. Se não vai fazer, por que ele escreveu isso na decisão? Para aterrorizar, para plantar na cabeça de um homem de 70 anos, doente, a imagem de morrer numa solitária de faccionado. Isso tem nome, terrorismo psicológico. Um ato de crueldade fria, de quem sente prazer em apavorar um inimigo. Juiz de verdade, ele não fica ameaçando, ele decide pela lei. Quem bota uma ameaça dessas no papel só para intimidar não faz justiça, faz tortura psicológica. Fica parecendo sadismo, psicopatia. E olha como que tudo se conecta com o que eu falei de manhã. De manhã, o cálculo era poupar para não dar munição. À tarde, virou aterrorizar. Os dois são política pura, nenhum é direito. O Bolsonaro ele virou uma espécie de boneco que apertam, que soltam conforme a conveniência deles. Enquanto o ministro do Supremo puder usar uma decisão para ameaçar a dignidade de alguém, só para intimidar, sem responder a ninguém, isso só muda de um jeito. Com a direita chegando em peso ao Senado em 2027 para responsabilizar ministro que transforma a decisão judicial em um instrumento de terror, e a gente vai fazer isso parando isso com o impeachment. É por isso que eu sou pré-candidato ao Senado aqui no Paraná. Patriota, você já sabe, a sua missão é simples. Like, comentário e compartilhamento. Vamos provar para o algoritmo que o Brasil está à direita de Deus. O Alexandre de Moraes acabou de escrever numa decisão oficial uma das ameaças mais pesadas que já apareceram contra Jair Bolsonaro. E não é o que você está pensando, não é só a chance de mandar o ex-presidente para a papuda, para a cadeia, para uma cela, é algo muito
Pior, o Moraes citou com todas as letras a possibilidade de jogar o Bolsonaro no mesmo regime reservado a chefe de facção, agente do PCC, do Comando Vermelho. Eu li a decisão inteira e vou te mostrar agora exatamente o que ele escreveu e por que isso tem cara de puro terror psicológico. Bom, vamos lá. O Moraes, ele deu uma decisão dizendo para a PGR, o Gonê, em 48 horas se manifestar sobre a tal da arma. Lembra a arma que foi encontrada com o Bolsonaro? Uma arma que não tinha nem o percursor, que é o suficiente para tornar útil a arma. Portanto, era uma arma inutilizada e que estava regular na casa do Bolsonaro. Enfim, mas o Moraes acha que isso foi grave, etc., se manifestou nesse sentido, antecipando até a sua visão sobre isso e pediu que a PGR se manifeste a respeito de ter sido ou não falta grave. Agora, o ponto não é esse. O ponto grave é que na decisão o Moraes não parou na hipótese de mandar o Bolsonaro de volta para uma cela comum, ele foi além, e eu vou destacar aqui para você o que ele diz com todas as letras na decisão, aspas, especialmente, tá? Ele destacou o seguinte, especialmente nos termos dos artigos 52 e 118 da Lei de Execução Penal, possibilitando a inclusão em regime disciplinar diferenciado. Esse regime disciplinar diferenciado é que é o ponto. Guarda esse nome, porque esse RDD que foi citado na decisão do Moraes, sabe o que é? É quando você coloca um preso isolado numa cela individual com direito a 2 horas de banho de sol por dia e olhe lá. Ou seja, você criou, eles criaram, o Estado, as leis criaram esse regime para evitar que o preso que está nesse regime mate os seus colegas, mande matar os seus colegas. Tem esse tipo de influência. Portanto, é um regime especial criado para facção, para PCC, Comando Vermelho, topo da periculosidade do crime organizado, para que esses chefes não consigam comandar de dentro da cadeia o crime organizado. Agora, junta aqui as duas coisas e ponha um regime criado para chefes de facção criminosa, que aliás o próprio Lula os chama de meus criminosos, não é isso que ele acabou dizendo, os nossos criminosos, junta um regime para essas pessoas e pensa numa pessoa como Moraes, capaz de cogitar isso para um ex-presidente da República de 71 anos com a saúde debilitada e que está, nesse momento, dentro da sua casa, numa prisão domiciliar humanitária. Então, só falta realmente isso para o Moraes, aí cartela cheia, viu? É cartela cheia. Por conta de uma arma inutilizada, o Moraes cogitar em colocar o Bolsonaro numa cela que é construída num regime que é construído para chefe de facção. Meus caros, se isso acontecer, com certeza vai ser a condenação do Bolsonaro e a gente precisa, claro, evitar que ocorra. É óbvio que isso não faz o menor sentido, isso é tortura, completo terror. O que o Moraes quer não é devolver ou deixar de devolver o Bolsonaro para a cadeia, o que o Moraes quer é deixar todo mundo morrendo de medo. Eu vou te contar ainda um detalhe dessa história, mas antes vou pedir que você faça o seguinte, você sabe que a gente descobriu aqui no canal que metade das pessoas que acompanham as análises ainda não se inscreveu no canal. Pô, se inscreve aí, é só clicar no botão e se tornar membro aqui. Membro não, se tornar inscrito, não precisa nem se tornar membro, porque para membro aí tem um valor, mas se torna inscrito do canal, é grátis. Clica no botão de inscrição e pronto, vai se tornar aqui parte da nossa comunidade. Meus caros, o ponto é o seguinte, o detalhe ainda dessa história, como eu disse, é que o Moraes quer deixar todo mundo com medo. Se o Moraes deixar o Bolsonaro em casa, todo mundo olha e fala, nossa, como o risco era colocá-lo numa cela individual para faccionados, como o Moraes é bonzinho, deixou o Bolsonaro na prisão domiciliar. Se ele leva o Bolsonaro para Papuda, puxa, pelo menos não foi nesse sistema para faccionados. Então o que o Moraes fizer é algo que, enfim, a gente olha e fala, é pior do que poderia ser. É isso que o Moraes quer, sempre deixar todo mundo apavorado e cogitar o pior para oferecer o menos pior e parecer um cara razoável. Ele nunca parecerá um cara razoável. Tudo que o Moraes é,
qualquer coisa, menos razoável. Deixa aqui o seu comentário, me diga o que você acha que vai acontecer no dia 25, amanhã, porque é o último dia para o Moraes decidir sobre essa questão da prisão domiciliar humanitária.